Aí, pessoal, o impacto das finanças, a relação com o projeto do Grêmio deste e do ano que vem, o que os números deste primeiro semestre estão nos dizendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, um recado para você que tem dívidas acima de R$ 4.000, está com CPF negativado e tem dificuldade de crédito. Life Assessoria é a solução. Na descrição do vídeo, você tem um link com o WhatsApp da Life Assessoria, uma equipe especializada que vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Entre agora, converse com eles pelo WhatsApp e resolva o problema do CPF negativado ou também do CNPJ de sua empresa negativada. Quem tem dívidas acima de 4 mil, resolve rápido aqui. Gente, os números do Grêmio. O Grêmio vive tantas informações no campo do jogo, escalações, dúvidas. A vitória do Grêmio deu tranquilidade para o trabalho, deu a ideia de que o Grêmio está saindo, e eu acredito, já falei sobre isso muitas vezes, o Grêmio saiu da segunda divisão, agora é um rito de passagem até chegar ao ano que vem. E nesse meio do caminho, o Grêmio divulgou os números do primeiro semestre. A leitura dos números, que é uma coisa técnica, muitas vezes acaba deixando todos muito confusos. E eu faço questão de trazer aqui porque algumas situações impactam fortemente quem lê, mesmo que de forma rápida, o que o Grêmio realizou neste primeiro semestre. Existem, de fato, dois Grêmios muito distintos. Eu disse muito distintos. Olha só, separei algumas situações assim rápidas para a gente conversar. O Grêmio faturou 185 milhões no primeiro semestre. O Grêmio faturou 185 milhões no primeiro semestre. O Grêmio gastou com o futebol 166,9 milhões. Negócio futebol. Sabe quanto isso quer dizer? O Grêmio apenas diminuiu do ano passado para esse ano, eu comparei 21 com 22, do ponto de vista de custo, apenas 10 milhões. Apenas 10 milhões, 1,5 milhão por mês. Se tu considerar os 6 milhões a grosso modo. O Grêmio trabalhou 55,7 milhões acima do que havia programado para gastar. Mas o mais louco, o Grêmio trabalhou de forma quase idêntica ao ano passado, do ponto de vista da captação. Sabe quanto perdeu nesse primeiro semestre? 19 milhões. Bem menos do que se poderia imaginar, sabendo principalmente do que acontece com relação aos números da TV. O Grêmio não é muito diferente do ano passado, do ponto de vista de finanças. E o incrível que aqui está o buraco do futebol. O futebol, do ponto de vista de investimento, parece não ter caído. O Grêmio trabalha com números muito parecidos com o ano passado. Claro que tu tem queda de receita. Claro que tu tem. Mas o Grêmio faturou acima do que tinha programado para faturar. E gastou, incrivelmente, quase o que gastou no ano passado. Mesmo que tivesse programado para gastar muito menos. Aonde vai dar isso? Aonde isso vai chegar? Me parece um clube muito forte do ponto de vista de estrutura organizada para captação de recursos, mas um clube que enfrenta muita dificuldade para se desvencilhar dos contratos que fez. Esse é o ensinamento que os números passam. Muita dificuldade. Olha só, principais receitas do Grêmio. O Grêmio faturou 84,4 milhões em vendas líquidas de atletas, 31 milhões em contratos de TV,
22 milhões em publicidade e 23 milhões em quadro social. Ou seja, se tu projetar isso até o fim do ano e o Grêmio conseguir vender mais 85 milhões, tu sai dessa vida. O problema é que tu não tem mais quem vender. E aí entra a loucura do futebol. O Grêmio, vou repetir, o Grêmio gastou 166,9, 167 milhões e tinha que ter gasto 55 milhões a menos. A conta ia fechar. Se o Grêmio trabalhasse no futebol dentro do orçamento, esse brinquedo ia fechar. Mesmo assim, o primeiro semestre do Grêmio, o Grêmio continua em superávit de 3 milhões e pouco, mas pouco importa o superávit aqui. O que importa é o que esses números gritam pra gente. O Grêmio é estruturado administrativamente a ponto de, mesmo perdendo aquele direito de TV forte, conseguiu manter receitas. Vou repetir, 22 milhões em publicidade, 31 milhões em contrato de TV. Claro que aqui tem o Gauchão, tem aquela Copa do Brasil e tem a Série B. E agora vai ter dificuldade. E tu tem números muito fortes, que continuam muito fortes. Agora, aqui tem, claro, a venda do Wanderson, né, lateral direito, que é o que toma a principal parte desses 84 que entraram, mas tem um pouco do Matheus Henrique, tem essas vendas pequenas. Tá na hora agora de saber como que vai administrar os próximos 6 meses, porque aqui tu já não vai ter os 84 milhões de venda e tu não vai ter o contrato de TV. Como é que vai fazer? Aqui tem 110 milhões a menos. Continuando gastando o que está gastando, imagina, o Grêmio gastou 35% a mais. 35% ou mais do que isso. 166,55 a mais. Não, tu tem que pegar a conta de baixo para cima, tu está falando aí de 50%. Mais de 50% se bobear. Acima do que tu tinha programado gastar. É um número impactante, forte, mas que explica um pouco. O Grêmio, ou os Grêmios, né? O Grêmio administrativo financeiro e a sua robustez, e o Grêmio futebol que perdeu para isso. Que o fato dessa robustez ter entregado autonomia para o futebol deu também a ideia de que pode gastar o que pode. E agora o Grêmio não consegue se desvencilhar disso, e isso está impactando claramente nos números. 166 milhões, 67 milhões em custo futebol no primeiro semestre. 55 milhões acima do que o Grêmio tinha programado para gastar. Que número é esse? Que número é esse? Até onde nós vamos? O Grêmio precisa urgentemente assumir que diminuiu o custo, diminuiu a sua capacidade e precisa baixar. Urgentemente. Isso pode acabar com o Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.